Levantou-se inopinadamente. Manteve-se de pé diante do confessionário, a cabeça inclinada, o ódio ainda estampado no rosto. Gritei-lhe: ponha-se de joelhos, de joelhos. Obedeceu-me de novo. Anteontem censurei a mim mesmo por ter tomado muito a sério o que talvez não fosse mais que obscura inveja, um delírio mórbido, um pesadelo. Preveniram-nos tanto contra a malícia daquelas a quem os velhos tratados de moral chamam ingenuamente as pessoas do outro sexo. Imaginava perfeitamente com que espécie de ironia o vigário de Torce receberia essas coisas. Acontecia, porém, que me achava sozinho à mesa, refletindo em palavras maquinalmente retidas pela memória e cujo tom se perdera em definitivo. Ao passo que agora tinha diante do meu um estranho rosto, desfigurado, não pelo medo, mas por um pânico mais profundo, mais interior. Sim, tenho a experiência de certa alteração de traços bastante parecida, só que a tinha observado até então apenas na face dos agonizantes e lhe atribuíra naturalmente uma causa banal, física. Os médicos gostam de falar da máscara da agonia. Os médicos se enganam com frequência. Quer dizer, que fazer em favor dessa criatura tão magoada pela dor, cuja vida parecia escapar-se aos borbotões de alguma chaga invisível? E, apesar de tudo, julguei que devia guardar silêncio por alguns segundos ainda, correr este risco. Depois recuperei um pouco as minhas forças, já podia rezar. Ela também se calara. Nesse instante, aconteceu uma coisa esquisita. Não explico. Reproduzo-a tal qual. Ando tão fatigado, tão nervoso, que é bem possível, afinal, que tenha sonhado. Em suma, enquanto fixava essa abertura de sombra no confessionário, onde mesmo em pleno dia não posso reconhecer um rosto, o de Chantal começou a surgir-me gradualmente, cada vez mais nítido. A imagem estava ali, ante meus olhos, numa espécie de instabilidade, e eu permaneci imóvel, como se o menor gesto a pudesse dissipar. Quero dizer, não a distingui assim de pronto. A imagem foi chegando a mim lentamente. E agora fico sem saber se essa espécie de ilusão estaria ligada à minha prece. Quem sabe se era a própria imagem de minha oração? Minha oração era triste. A imagem era triste também. Mal podia suportar essa tristeza, mas desejava ao mesmo tempo compartilhá-la com alguém ou assumi-la toda inteira, fazendo-a penetrar em mim, encher meu coração, minha alma, meus ossos, meu ser. Fazia calar em mim esse surdo rumor de vozes confusas, inimigas, que vinha escutando sem cessar havia 2 semanas. Restabelecia em mim o silêncio de outrora, o bem-aventurado silêncio dentro do qual Deus vai falar. Deus fala. Saí do confessionário. Ela se tinha levantado antes de mim. Encontramo-nos de novo face a face. E não reconheci minha visão. Sua palidez era extrema, quase ridícula. Tremiam-lhe as mãos. Não aguento mais, disse com voz infantil. Por que o senhor me olhou daquele modo? Deixe-me. Tinha os olhos secos, ardentes. Não sabia o que responder. Reconduzia delicadamente até a porta da igreja. Se a senhora tivesse amor a seu pai, não permaneceria nesse horrível estado de revolta. Será isso que a senhora chama ter amor? Não gosto mais dele, respondeu. Acho que tenho ódio dele, tenho ódio de todos. As palavras sibilavam em sua boca, e no fim de cada frase, como que soluçava, um soluço de desgosto, de fadiga, não sei. Não quero que o senhor me tome por uma idiota, disse em tom de suficiência e de orgulho. Minha mãe pensa que eu não sei de nada da vida, como dizem. Seria preciso que eu andasse com os olhos dentro do bolso. Nossos empregados são verdadeiros macacos e ela os crê irrepreensíveis. Gente de muita confiança.
Ela mesma os escolheu, imagine. Todas as meninas deviam ser internadas num colégio. Pois bem, numa palavra, aos 10 anos ou talvez antes, já sabia de quase tudo. Isso me horrorizava, me fazia sofrer. Mas eu ia aceitando tudo, como se aceitam a doença, a morte e muitas outras necessidades repugnantes a que nos devemos resignar. Havia meu pai, porém. Meu pai era tudo para mim, um mestre, um deus, um rei, um amigo, um grande amigo. Quando era pequena, conversava sempre comigo, tratava-me quase de igual para igual. Eu guardava sua fotografia num medalhão sobre o meu seio, com uma mecha de cabelos. Minha mãe nunca chegou a compreender isso. Minha mãe... Não fale de sua mãe, você não gosta de sua mãe. E depois... Oh, pode continuar, eu a detesto. Sempre a detesto. Cale-se, meu Deus. Há em todas as casas, mesmo as cristãs, animais invisíveis, demônios. O mais feroz de todos estava em seu coração há muito tempo e a senhora não sabia. Tanto melhor, disse ela. Gostaria que esse animal fosse horrível, medonho. Não respeito mais a meu pai, não creio mais nele e o resto pouco me importa. Ele me enganou. Pode-se enganar uma filha como se engana a mulher. Não é a mesma coisa, é pior. Mas eu me vingarei. Fugirei para Paris, serei desonrada e lhe escreverei. Está aí o que o Senhor fez de mim, e ele há de sofrer o que sofri. Refleti um instante. Parecia-me ir lendo em seus lábios outras palavras que ela não dizia, que se gravaram uma a uma, chamejantes em meu cérebro. Gritei quase fora de mim. A senhora não fará tal coisa, não é a isso que a senhora está tentada, eu sei. Começou a tremer de tal modo que teve de apoiar-se com as 2 mãos na parede. E aconteceu outro pequeno fato que vou contar como o primeiro, sem também poder explicá-lo. Falei ao acaso, suponho, e no entanto estava certo de que não me enganava. Dei-me a carta que está aí no seu bolso. Não fez menção de resistir. Soltou apenas um profundo suspiro e entregou-me o papel, levantando os ombros. O senhor então é o próprio diabo, disse. Saímos quase tranquilamente, mas eu não me aguentava de pé. Andava curvado em 2. Minha dor de estômago, quase esquecida, fez-se sentir de novo, mais forte, mais angustiante que nunca. Chantal não me prestava, aliás, a mínima atenção. Caminhava de cabeça erguida entre os túmulos. Mal me atrevia a olhá-la. Tinha entre meus dedos sua carta e ela às vezes lançava-me os olhos de soslaio com expressão estranha. Era-me difícil acompanhá-la. A cada passo estava a ponto de gritar e me mordia cruelmente os lábios. Enfim, pensei que essa obstinação contra a dor não era isenta de orgulho e humildemente pedi-lhe que parasse um minuto, pois já não podia andar. Foi, acaso, a primeira vez que olhei um rosto de mulher. Oh, é certo que não os evito de ordinário e até costumo achar alguns agradáveis, mas sem compartilhar do escrúpulo de alguns de meus colegas de seminário, conheço suficientemente a malícia alheia para não observar a reserva indispensável a um padre. Desta vez, porém, venceu-me a curiosidade, uma curiosidade de que não posso envergonhar-me. Era, penso, a curiosidade do soldado que se aventura fora da trincheira para ver afinal o inimigo a descoberto. Lembro-me de que aos 7 ou 8 anos, indo com minha avó à casa de um velho primo que havia morrido e ficando só no quarto, levantei o lençol e olhei desta mesma forma o rosto do defunto. Há rostos puros, de onde irradia a pureza. Assim tinha sido sem dúvida o que estivera então sob meus olhos. Mas o de agora tinha não sei o que de fechado, de impenetrável. A pureza já não estava ali, mas nem a cólera, nem o desprezo, nem a vergonha tinham conseguido ainda dissipar-lhe o sinal misterioso. Eram contrafações apenas. Sua nobreza extraordinária, quase terrível, revelava a força do mal, do pecado, deste pecado que não era o seu. Meu Deus, será um homem tão miserável a ponto de voltar contra si mesmo a rebeldia de uma alma orgulhosa?
Faça a senhora o que entender, disse-lhe. Achávamos-nos no fundo do cemitério, perto da pequena porta que dá para a casa de Casemiro, nesse canto abandonado em que o capim cresceu tanto que não se distinguem mais os túmulos abandonados há mais de um século. Faça o que entender. Outro qualquer se teria recusado a ouvi-la. Eu, porém, não me recusei. Seja, mas não responderei a seu desafio. Deus não responde a desafios. Devolva-me a carta e eu o deixarei livre de tudo, respondeu. Saberei defender-me sozinha. Defender-se contra quem? Contra quê? O mal é mais forte do que você, minha filha. Será a senhora tão orgulhosa para acreditar-se inatingível? Inatingível, ao menos a lama. A senhora também se transformou em lama. Frases. Será que nosso Senhor pode proibir alguém de amar seu pai? Não pronuncie essa palavra, amor, disse-lhe. A senhora perdeu o direito de fazê-lo, o direito e o poder, sem dúvida. O amor. Há pelo mundo milhares de seres que o imploram a Deus. Estão prontos a sofrer 1000 mortes para que caia, em sua boca calcinada, uma gota d'água, dessa água que não foi recusada à samaritana e que imploram em vão. Eu que lhe falo. Detive-me a tempo. Contudo, ela deve ter compreendido. Pareceu-me de repente transtornada. É verdade que, se bem que falasse em voz baixa, ou por esse motivo talvez, a violência que impunha a mim mesmo devia dar à minha voz um acento particular. Eu a sentia como que tremer dentro do coração. Será que essa moça me julgava um maluco? Seu olhar evitava o meu, e eu pensava ver estender-se em suas faces uma cavidade de sombra. Sim, prossegui. Guarde para outros tal desculpa. Não passo de um pobre padre muito indigno e muito infeliz. Mas sei o que é o pecado. A senhora não sabe. Todos os pecados se parecem. Há um só pecado. Não lhe falo em linguagem obscura. Estas verdades estão ao alcance do mais humilde cristão, desde que ele se digne recebê-las de nós. O mundo do pecado está perante o mundo da graça, como uma paisagem perante sua própria imagem refletida em uma água negra e profunda. Há uma comunhão dos santos, há também uma comunhão dos pecadores. No ódio, no desprezo que os pecadores têm uns pelos outros, eles se unem, se abraçam, se misturam, se confundem. E um dia, aos olhos do Eterno, não serão mais que este lago de lama, sempre viscoso, sobre o qual passa e repassa em vão a imensa maré do amor divino, o mar de chamas vivas e rugidoras que fecundou o caos. Quem é a senhora para julgar a falta do próximo? Quem julga a falta se confunde com ela, a esposa. A senhora pensa estar muito longe dessa mulher de quem tem ódio, mas o seu dia e a falta por ela cometida são como 2 brotos do mesmo tronco. Que valem seus conflitos, gestos, gritos, nada mais, vento? Seja como for, a morte devolverá ambas à imobilidade, ao silêncio. Que importa se desde agora estão unidos no mal, presos todos os 3 no laço do mesmo pecado, uma mesma carne pecadora, companheiros, sim, companheiros até a eternidade. Com certeza reproduzo muito mal minhas próprias palavras, pois, na minha memória, só me restam de precisos os movimentos do rosto sobre o qual eu acreditava lê-las. Basta, disse ela com voz surda. Só os olhos não me pediam perdão. Nunca vi, não verei nunca mais, com certeza, um rosto tão pungente. E, no entanto, não sei que pressentimento me assegurava de que era aquele o seu maior e último esforço contra Deus. O pecado saía dela. Que significa mocidade, velhice? Essa face dolorosa seria a mesma, quase infantil, que tinha visto algumas semanas antes? Não seria capaz de lhe dar alguma idade, e talvez que esse rosto não tivesse idade. O orgulho não tem idade, a dor também não. Partiu sem dizer palavra, bruscamente, depois de um longo silêncio. Que fiz eu?